Parabéns. Bom, hoje é a sétima reflexão, né, que eu tinha falado que ia trazer sete, né, e hoje é a última, né, dessas, falando sobre a presença de Jesus, mas não tem como dizer que é a última vez que eu vou falar de Jesus, não é isso, né, irmão? Falar de Jesus não encerra, não tem como a gente não estar sempre falando de Jesus, né? E na primeira reflexão, né, nós falamos sobre Jesus e sua maravilhosa presença. Na segunda, que a presença de Jesus traz alegria e satisfação à alma. Na terceira, falamos da presença de Jesus faz o melhor acontecer. A quarta, a presença de Jesus transforma tempestade em bonança. A quinta, né, a presença de Jesus liberta o oprimido e socorre o aflito. A sexta, a presença de Jesus opera a mudança de caráter. A sétima, né, só a presença de Jesus garante a vida eterna. E aí hoje, né, acho que eu contei uma a mais aí, hoje nós vamos falar da constante presença de Jesus em nossa vida, né? Eu estava falando antes com os irmãos aí, antes de você entrar, Sérgio, que isso eu tenho feito, né, geralmente quando tem visitantes, quando tem pessoas que não ainda servem a Jesus, porque, né, nessa última lição, né, a gente senta para conversar e para mostrar, né, tudo que aconteceu durante esse período de estudo nessas 6 aulas anteriores, e agora, né, para ver se a pessoa tomava uma decisão. Mas nós que já tomamos a decisão, né, nós vamos também aqui agora lembrar de como que nós viemos a aceitar Jesus, como que permitimos a presença de Jesus em nossa vida, como é que isso aconteceu, e também, né, sermos assim exortados, né, a continuar levando essa mensagem, né, para as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, né? Porque é como o Joselito falou aí, né, Joselito, do seu sogro, né, que falou, não, eu já aceitei Jesus, né, então não preciso ouvir mais nada, né, mas não basta ouvir falar de Jesus, né, às vezes as pessoas, né, por ouvir falar de Jesus, eu acho que no meu coração eu já aceitei, né, então já está tudo certo, né, e não é essa a via de regra, né, que Jesus diz que nos leva a Deus, né? Confessar Jesus é como nós vimos, né, na quarta-feira, a questão de renunciar, né, a nós mesmos, né, para que o Espírito Santo possa me fazer morada em nós, né? Então não basta apenas a pessoa ouvir falar de Jesus, não basta dizer assim que quando eu estou aqui com os irmãos na live, ou quando eu estou reunido no prédio da igreja, né, louvando, glorificando, né, eu sinto uma emoção, algo mais forte, para mim é a presença de Jesus ali naquele momento, né, só quando eu estou prestando culto, ou só quando eu estou em comunhão com os irmãos, né? Nós precisamos sentir a presença de Jesus em todos os momentos de nossa vida, né? Desde a hora em que acordamos até o momento em que vamos dormir e até durante o nosso sono, né? Nós precisamos sempre da companhia de Jesus, precisamos sempre da direção dele, né? Por quê? Porque isso significa ser templo do Espírito Santo, né? Presença constante de Deus em nossa vida, né? Significa a presença do Espírito Santo em nós, né? E isso, né, dá, nos transforma de uma maneira, né, que passamos a ter uma comunhão mais profunda cada vez mais, né, com Deus, com os irmãos, né, com a igreja, enfim, né? Então, né, Jesus, né, lá em João 8, do 31 a 35, ele disse o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente serei, sereis livres. É, eu não sei, né? Cada um tem o seu testemunho a dar, como é que veio, né? Aceitar Jesus, como é que aceitou a presença de Jesus na sua vida, né? Eu, particularmente, né, irmãos, antes mesmo de conhecer a Igreja de Cristo, ou antes mesmo, né, de fazer um estudo bíblico, né, a minha vida, né, quando eu chegava às vezes à noite, eu ficava refletindo sobre algumas coisas e, não, isso aqui está errado, isso aqui é pecado, né? Aquilo que é errado, a pessoa não precisa, né, ser um servo do Senhor para entender que ele está levando uma vida, né, que não condiz, né, com aquilo que Deus quer para cada ser humano, né? E isso fez com que, né, eu viesse
uma hora pegar uma Bíblia que eu tinha ganho de alguém e abrir e comecei a ler. Só que eu não entendia nada, numa linguagem muito, né, muito difícil de entender. E aí eu encontrei uma outra numa linguagem mais fácil, até que um dia, né, um rapaz me convidou, e foi quando eu conheci o Ricardo, e aí eu perturbei ele 8 meses, fazendo perguntas sobre tudo que eu buscava na Bíblia, né? E eu pude entender, né, Sérgio, que é o Espírito Santo que transforma a gente. Já era o Espírito Santo ali, né, me chamando, né? E eis que estou à porta e bato, né? Depois eu fui vendo, e realmente já era Jesus ao meu lado ali, né? Só esperando esse momento, né? E é isso que ele faz, né, com todos, né, tantas pessoas, né, às vezes, né, ouve o chamado de Deus, né, mas fica ali relutando, né, aí fica procurando religião, né, religião não resolve, né, Jesus é a verdadeira religião, não é isso? É ele que nos leva a Deus, né? Então, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, né, e somos batizados, o Espírito Santo de Deus faz morada em nós, né? E, e muita gente, às vezes, né, não quer aceitar essa condição, né, Joselito? Fala, não, mas eu já aceitei Jesus, o outro só levanta a mão, né, já aceitei, né? E isso não é ter Jesus, a constante presença de Jesus na sua vida, né? Você pode até achar que você tá correto na sua decisão, mas né, não é assim que Jesus entra na nossa vida. Diga, Sérgio. É porque não dá para deixar passar, né? Depois desse Sim, testemunho, por assim, favor. pelo menos desse pedaço. É, é por isso que é muito importante o que você falou, Edivaldo, que assim, o Espírito Santo, ele age por meio da sua palavra, né? Olha que discurso diferente do seu para de muitos que nós ouvimos hoje, né? Que Uhum. você começou a se interessar pela palavra, a palavra começou a fazer um trabalho na sua vida. Por isso que você foi atrás de uma versão que entendesse melhor, né? Olha a diferença desse discurso para aquele discurso das pessoas. Ah, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo necessariamente não fica promovendo emoção nas pessoas. Pelo Uhum. menos não é através das emoções que nós temos a certeza da presença do Espírito Santo. Né? Isso. Até porque muitas religiões provocam tanta emoção, os hindus, né? Várias Sim, religiões, candomblé, umbanda, né? Não estou falando mal de nenhuma, só estou dizendo sim. que emocionalismo você sente até num show, até assistindo o jogo do Corinthians ou do Flamengo, Do mas Corinthians assim, eu choro. o Do Corinthians eu Espírito choro. Santo, mas o Espírito Santo, ele trabalha por meio da verdade, né? O que você acabou de ler. Sim, Então, o sim, Espírito sim. Santo, eu tenho certeza de que é a ação do Espírito Santo, como você falou, por causa da palavra, não porque Sim. eu sinto. Claro, a gente se sente bem pela presença de Deus, porque temos certeza de muitas coisas, mas a certeza do Espírito Santo, né, é quando nós enxergamos na palavra, né, tudo que a gente precisa saber e que nos conduzirá à vida eterna, né? Só um comentário, irmão, obrigado. Não, é muito bom, por sinal, né, Sérgio? Porque essa questão da emoção, né, é muito complicada. Às vezes até a música do mundo nos emociona. Quantas pessoas não choram assistindo filme? Quantas pessoas não choram lendo um livro, né, lendo uma história de alguém e tal, né? Enfim, é, 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 então a gente tem que tomar cuidado, inclusive isso, né, faz com que a gente venha a meditar e a pensar que a questão do instrumento na igreja pode fazer com que, né, você se emocione ali com uma música, né, né, e enfim, confundir, né, é, dizer que está sentindo a presença do Espírito Santo na sua vida, né, com o chamado de Deus, né, buscar, né, conhecer a verdade para ser verdadeiramente livre, né, liberto, né. Então nós temos esse privilégio, né, como você colocou aí, de escolher seguir o caminho da vida eterna ou o caminho da morte, né. Jesus não força, né, o, o Espírito nos chama, né, Deus nos chama, né, através, né, da sua palavra, como você colocou aí, mas a decisão é de cada um, né. Se alguém está sentindo isso, se alguém sentiu esse chamado e está relutando, né, é Deus chamando, irmão. E Deus chama por amor, né? Embora, né, como a gente falou, né, Joselito, em alguma situação, alguns vieram aceitar na dor. Né? Mas se Deus está chamando por amor, por que esperar a situação
da dor para vir pedir a presença de Jesus na sua vida, né? Então, Deus nos ama, né? Ele enviou o seu Filho amado, né? Por amor a nós. Antônio Rodrigues, por favor, pode falar, meu irmão. É interessante como vocês estavam falando, né? E assim, na oração que Jesus fez, né, pelos apóstolos e por aqueles que viriam a crer, Uhum. ele diz que a quantos Deus chamar. Então, acredito que primeiro Deus chama, para depois nós aceitarmos, para então o Espírito Santo trabalhar em nossa vida. Os textos ali ficam muito claros. E interessante também na questão da emoção, o que a gente vê muito por aí nas representações religiosas são emoções sentimentais, enquanto que o Espírito nos conduz à emoção racional na alegria da certeza de termos os pecados perdoados. É mais ou menos assim, Amém. professor? Não, é isso mesmo, é isso mesmo, né? A emoção sentimental, ela é perigosa, né? No emocional, no, né? Agora, o Espírito Santo nos constrange, né, a praticar o amor de Cristo, né? Então, nós vamos, né, perdoar, nós vamos amar, né? Porque tem pessoas que dizem, olha, eu perdoo aquela pessoa ali, eu não perdoo, né? E diz que está na igreja, diz que está em Deus, acredita em Deus, né? Então, a gente vê que isso não é a ação do Espírito Santo. Essa pessoa ainda não foi convertida. Uma pessoa que diz que não perdoa, né? Jesus, né, deixou bem claro na sua oração, nos seus ensinamentos, que quem quer perdão tem que perdoar, né? Agora também, né, irmãos, uma coisa que me preocupava e que eu ficava relutando era: o que meus amigos vão pensar de mim agora se eu aceitar Jesus, né? Como é que vai ser, né? Qual é a opinião deles, né? E às vezes eu perguntei, né? É complicado. É complicado porque nem todo mundo quer aceitar Jesus, nem todo mundo que você tem ao teu lado ali, que é como um amigo teu, como, né, uma pessoa que vai te dar bons conselhos, nessa hora não é um bom conselho. Nessa hora eu pude descobrir, eu pude, né, aqui ver, né, consultando na palavra de Deus, que o conselho da pessoa não era um conselho bom. Não me agradava o conselho dele. Então, não é isso. Até que quando eu me aconselhei com a pessoa certa, um servo de Deus, que mostrou na palavra as minhas dúvidas, o que eu queria, né? Porque o mundo vai dizer, para com isso é bobagem, meu, não sei o quê, sabe? Então, se você decidir, se você está sendo, né, chamado, tocado, né, que realmente Deus está te chamando, humilhe-se diante dele. Humilhe-se diante dele, que ele vai te exaltar. Ele é fiel. E as promessas que ele faz para a nossa vida vai se cumprir. Tem se cumprido e vai se cumprir, tanto na minha vida e de tantos que aceitaram a Jesus. Quem é que não tem um grande testemunho do que Deus já fez na vida dele, né? Primeiro é que só a nossa transformação, né, do velho homem para o novo homem já é o maior milagre na nossa vida, né? Isso é maravilhoso, né? Saber das coisas que eu fazia, que eu achava que eu não tinha mais perdão. E quando eu descobri que se eu buscasse a Deus, confessasse os meus pecados, os meus erros, e realmente aceitasse Jesus de coração e passasse a adorá-lo em espírito e em verdade, uma festa no céu. Olha como Deus nos ama, né, irmãos? Como escreveu Paulo aos Romanos, né? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Um outro versículo que eu gosto muito, né? Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida. Como está escrito também lá em Hebreus, né, quando Deus diz: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Então, quando a gente busca a Deus, né, essas coisas, esses conselhos que às vezes muita gente dá, diz: olha, não tem mais jeito, você já está perdido. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a gente vê na palavra do Senhor. Diga, Sérgio.
Irmão, quem mandou você trazer esse tema tão interessante e provocar Opa, tanto a gente? Eu não vou querer ficar falando. é para falar mesmo. E olha, estou só ressaltando algumas coisas que você está falando, irmão, porque são importantes demais. E Uhum, está mexendo comigo, eu acredito que mexa com os irmãos, e a gente precisa prestar atenção, né? uhum, E esse processo, né, de misericórdia, de amor de Deus, de transformação, não acontece só antes do batismo e nas próximas semanas depois do batismo. Isso é a sim, vida toda do cristão, não é? exatamente. E a gente, às vezes, esquece de que Deus ele continua trabalhando na gente, na igreja, nos nossos pecados, naqueles que insistem, naqueles outros pecados que são mais difíceis de você vencer, porque não, nós estamos dentro de um processo de tratamento de Deus. A gente não pode esquecer disso. Você acabou de citar Apocalipse, né? Olha o que Paulo, olha, o que João escreve para as igrejas, né? É, Vejam onde você caiu e levanta-te, sabe? é, Se arrependam. Então, assim, Deus, ele continua o processo de salvação na vida da gente. Né? O sim, processo de salvação não aconteceu só lá e nunca mais pecamos, nunca mais falhamos, nunca mais erramos. Não, o processo de Deus é constante, ensinando a palavra, repreendendo, corrigindo e educando na justiça, a fim de que sejamos perfeitos diante de Deus. Né? amém. Então, isso é que é É muito isso. importante você ter colocado isso, porque a gente não pode tratar os irmãos que cometem erros de forma desprezível, de forma como, ó, não tem mais Sim, chance. Ao contrário, né? Ao sim, contrário, esse é um processo constante. Não quer dizer que vamos ficar contentes e passar a mão, né, quando praticamos o pecado deliberadamente. Mas cada um de nós vem lutando, lutando, lutando para preservar a santidade, para a gente estar sempre voltando ao Senhor, sempre se arrependendo. E esse trabalho que você está colocando aí de Deus é um trabalho até a nossa morte ou até a volta de Cristo, constante. exatamente. Exatamente. Já vamos falar um pouquinho sobre isso aí. O espírito é assim, tá vendo? Tá aqui, você já adiantou um pouquinho, ficou bom. Anísia, por favor, pode falar, irmã. Pode abrir o microfone, irmã. Tá fechado seu microfone. Isso. Ao que o irmão falou, que é um processo constante, né? Porque realmente Sim, ele disse sim, que de constante, sempre abundante na obra, trabalhando, né? Servindo. E somos, eu digo, como um diamante lapidados, né? Que a cada dia o Senhor vai lapidando um diamante bruto. Então, é por sim. isso que lá em Apocalipse ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa. Sim, Isso que tem esse versículo lá em Apocalipse. É por isso que tem esse versículo em Apocalipse, que significa que a gente tem que constantemente fazendo a vontade de Deus, sendo lapidado, sendo moldado pela palavra, para poder, no final das contas, a gente ser fiel até a morte e Ele dá a coroa da vida. sim. Obrigada. Nada. Então, é exatamente isso, né? O que o Sérgio falou, o que a irmã falou, né? Vem de encontro ao tema precisamos da presença constante de Jesus em nossa vida. Não é só por alguns momentos, né? É, então, essa doutrina da salvação, uma vez salvo, sempre salvo, não, porque se eu aceito Jesus, depois eu não quero mais Jesus, só por algum período, não, né? Então, é o sangue de Jesus, né, que nos lava e nos purifica de todo pecado, né? João vai dizer, né, que digo essas coisas para que não pequei, mas se por acaso pequeis, né, a presença de Jesus, né, é garantia de perdão, de paz, alegria, socorro e mudança para melhor, né? A gente passa a entender, né, que como eu entendi lá no início, né, que eu estava levando uma vida errada, mas que eu sozinho não conseguia mudar a minha vida. Quem transforma e quem muda a vida da gente é Jesus, né? E a presença do Espírito Santo em nossa vida é como a irmã falou, vai nos lapidando, vai nos mudando, né? E vai nos instruindo, né, a praticar, né, os ensinamentos de Cristo, né? Então, né, se você conhece alguém, ou se tem alguém aqui, né, conosco agora que aceitou Jesus há muitos anos atrás, ou há pouco tempo, não importa, e por algum motivo,
né? Tá abalado na fé, tá desanimado, achando que Jesus não está mais contigo, que acontece coisas na tua vida, que parece que Jesus não está vendo. Não, irmão. Jesus está vendo sim. Jesus está vendo sim. Tá? Nada acontece na nossa vida que ele não esteja vendo. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem o consentimento dele. Talvez seja nós, né, que nos afastamos de Jesus. Talvez seja nós que nos afastamos de Deus. Talvez seja nós, né, que cometemos algum erro ou algum pecado, né, Sérgio, como você falou aí, achando que Deus não está vendo, mas ninguém se esconde de Deus, né? Mas Deus está ao nosso lado ali, não é para nos punir. Ele está ali esperando o nosso arrependimento. Lembra o filho pródigo, né? Ele está ali o tempo inteiro, né? Esperando que a gente acorde, veja o nosso erro e volte para o aprisco, né? Como a irmã citou aí Apocalipse, né? Aquele que perseverar. Então, né, irmão, precisamos da presença constante de Jesus em nossa vida, né? Porque ele vai nos instruir, ele vai nos fortalecer, ele vai nos guiar, né? Para que possamos caminhar, né? Seguindo os seus passos, né? Até o dia que ele volta ou até o dia em que nós iremos antes da vinda dele. Joel? Até porque, irmãos, Deus deu o seu filho para morrer por nós, né? Sim. Então, esse ele já provou o amor dele e assim que Cristo subiu aos céus, mandou o Espírito Santo para estar conosco, né? Isso para a gente poder estar lembrando todos os dias, porque se a gente não tivesse o Espírito Santo nas nossas vidas, nós seríamos um outro qualquer do mundo, né? Eu falo um outro qualquer em termos de, de, de espiritualidade, né? De Cristo, Uhum. porque a gente precisa estar se corrigindo momentos e momentos, toda hora. A gente passa por problemas, passa por momentos difíceis, e para a gente poder permanecer firme, precisa a gente ter o Espírito Santo para nos orientar. E Cristo, a presença de Cristo nas nossas vidas precisa ser constante, porque senão a gente não alcança a glória, né? É uma caminhada, é uma longa caminhada. Então a gente precisa estar atentos, como a irmã falou aí, está num processo de lapidação. O Espírito Santo está nos movendo, está nos lapidando para aquele dia tão glorioso que é encontra com o nosso Mestre. A gente precisa estar prontos, e só assim a gente consegue alcançar, né, irmão? Se não tiver a ajuda de Cristo, a ajuda do Espírito Santo, a ajuda de um irmão com outro, fica pelo caminho, né? Sim. Sim, é muito importante a presença constante de Jesus em nossa vida. Mais algum irmão quer comentar? Irmão Severino é do Rio de Janeiro, é isso? É Severino mesmo? Se for de algumas lives que eu já participei, o irmão estava presente, por isso que eu estou perguntando. Pode abrir o microfone, irmão. Isso. Sou do Rio, sim. Ah, tá. Estou aqui no trem, estou indo para casa, Que... estou indo para o trabalho, estou assistindo a live. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Serginho aí, que já congregamos juntos, já tivemos retiro juntos, é um irmão muito querido. E um abraço para todos os irmãos que estão aí. Nesse momento estou indo para casa. Amém, A live irmão. está boa. Bom retorno. O que seria da minha vida sem Cristo? Eu estou na igreja desde 88. Eu me batizei no dia 9 de maio de 1988. Quase 40 anos na igreja. Faria tudo de novo, irmão? E tem passado por muitos momentos difíceis, né? Sim. Já perdi uma esposa, perdi meus pais, perdi minha mãe, né? Mas nunca perdi a fé. Amém. E nada vai fazer eu perder. Eu gosto muito de Romano 8, porque Paulo fala que nada nesse mundo vai nos tirar do amor de Cristo. Amém. Né? Inclusive, domingo eu preguei da igreja e eu fiz uma pregação
sobre os valores das coisas daqui para se comparar com Romano, acho que é Romano 7. É Romano 8 mesmo. E versículo 17 que começa Paulo dizendo: eu tenho por certeza que as coisas desse mundo não é para se comparar nem sequer com as coisas que tem no prover para nós. Lá é muito melhor do que o que nós passamos aqui. E os sofrimentos todos nós sofremos, né? Quer ter paciência, ele falou que tem que esperar com paciência, que a esperança é exatamente isso, né? Amém, irmão. É confiar em Jesus, buscar viver da melhor maneira possível dentro da palavra de Deus, estudando sempre a palavra, porque eu sempre falo que quanto mais eu estudo, eu vejo que eu sou pequeno e Deus é grande. É isso mesmo, com certeza. E sei que tem muito o que aprender ainda. E é Todo com os mundo. irmãos que a gente aprende. Tá bom, meu irmão? Boa noite aí para vocês. Tá bom? Muito obrigado. E um abraço e vamos continuar. Muito Edivaldo, obrigado. me permite, deixa eu dar um abraço Fica à para esse vontade, irmão tão pode ficar à especial, vontade, Severo. Claro. Grande abraço, irmão. Você é maravilhoso. Quando eu vi você chegando aqui, chega minha alma já glorificou a Deus. Obrigado, Severo, por De estar nada, aqui. meu irmão. Um abração aí Olha para só, todo né? mundo. O irmão ali no trem, né? No trem ainda. Todo mundo está te ouvindo aí. Isso é uma pregação também. É bem a cara do nosso irmão Severino. Deus te abençoe. Jesus muito, falou. irmão. Jesus Você falou vai mora no pregar meu aonde coração. estiver, né? Sim, Aonde estiver. Aquele que se vergonhar dele, também se vergonhará quando isso. chegar lá. É verdade. Então, Verdade. quem se vergonhar de Jesus já sabe, né? Não tem outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Sim. Como não Jesus. apresentar Jesus como nosso mestre, né? Como não apresentar, né, uma pessoa tão maravilhosa, né, que Exatamente. faz isso com a gente, né, Porque Severo, Severino, não tem... Você acabou de dar um testemunho aí que nos encoraja. Quanto tempo seguindo a Jesus e nunca se decepcionou e nem vai se decepcionar. o que ele fez por nós, Jesus o que ele fez por nós, ninguém mais nesse mundo faz. É verdade. Não chega nem perto. É isso aí, irmão. Muito bom. Então, né, irmão? Mais alguém quer comentar? Não, alguma coisa? Fica à vontade. Nós vamos caminhar aqui para um fechamento. Opa, fala. Deixa eu dar um pitaco antes de você terminar aí. Sim. É bom ver aí o Severino. O Sérgio Feijó, eu lembro, eu conheci o Sérgio quando ele estava no Enoch, primeira vez que eu vi o seu Sérgio. Ele estava com o pessoal do Rio mesmo. E Messias, vários irmãos que... Era 2 ônibus do Rio lá no Enoch. Nós também, aqui de Belo Horizonte, 2 ônibus também. Enoch ficava cheio. E aí, no futebol lá, a gente era carioca, paulista e mineiro. Mineiro, Fervia lá. Mas então, bons tempos, né? Ô, Edivaldo, o tempo que você estava falando sobre... só frisar aqui o que você está falando. O Isaías já tinha falado, profetizado isso, né, que você está falando, da presença de Cristo constantemente conosco. Sim. Então, eu vou citar aqui Isaías 7:14. Fala, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho que lhe chamará Emanuel. Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco. Então, aí, quando acontece lá em Mateus, quando ele, então, fala lá, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, assim, o que você está falando é justamente uma promessa, né? E Jesus, além de ser o Deus conosco, né? E quando João Batista viu ele assim, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus foi fazendo, e Jesus morreu, ressuscitou, andou com todos eles ali, e aí fez aquela promessa também, né? Que estareis convosco até a consumação do século. Então, isso que você está falando só confirma, né? Tudo, a presença de Cristo constantemente em nossas vidas. Amém. Através do poder da palavra, através do Espírito Santo que é a terceira pessoa, né, de Cristo no trabalho hoje, que é o Espírito Santo. Então, o Deus, o Jesus e o Espírito Santo. Então, agora,
é a confirmação, né? O poder do Espírito Santo é que nos convence através do poder da palavra. Mas você está falando justamente isso. Amém, né? Então, tudo isso, né, o que a gente viu até aqui, os comentários, cada passagem que foi colocada aí pelos irmãos, né, nos anima, né? Nos anima, nos fortalece, né, a continuarmos obediente e servindo, né, a, ao único Deus, né, ao grande Deus, né, mas é o único. Então, ele é o único Deus, né? Então, isso nos incentiva, né, a gente continuar servindo a ele por amor, por fidelidade, né? Com a certeza de que ele está ao nosso lado, que ele é constante em nossa vida, né? Cuidando de nós, né? E que é fiel e vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu a cada um de nós, né? E nós sabemos, né, qual é a promessa de Deus em nossa vida, né? E devemos nos lembrar também de Provérbios 7:2, né, que diz o seguinte, que nós somos preciosos aos olhos do Senhor, né? Ele nos ama demais, né? Nós somos a cereja do bolo de todas a criatura que Deus fez, o homem é aquele mais ama, né? Eu também, assim, né, Severino, também preguei um dia sobre esse tema aí, e é muito bom, né? Deus nos escolheu, né, a sua imagem e semelhança, né? A festa no céu, quando nós vimos, né, quando somos batizados, né? Então, ele nos ama demais, ele enviou seu único filho, né, por amor a nós, né? Então, a extraordinária presença de Deus, né, ela é muito gloriosa, é muito valorosa em nossa vida, né? Porque ela não transforma só a nossa vida, ela transforma o nosso ambiente de trabalho, né? Restaura a paz, traz tranquilidade para o nosso lar, né? Faz acontecer coisas impossíveis, né? Aquilo que a gente nem imaginava, que a gente não consegue realizar, e nos liberta, né? Como nós vimos no versículo do início, conheceremos a verdade e a verdade nos libertará, né? Então, irmãos, né, que a gente possa refletir sobre tudo isso, né, que nós vimos aqui hoje, da necessidade e como é maravilhoso a presença constante de Jesus em nossa vida, que isso nos anime, né, que nós continuemos aí, né, Severino, por mais 40 anos, ou por o tempo de vida que Deus nos der, falando de Jesus, no trem, em casa, no trabalho, onde quer que seja, porque a presença de Jesus faz o melhor acontecer na vida do ser humano. Não é dinheiro, não é ouro, não é prata, irmãos, não tem nada melhor do que a presença de Jesus em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Que os irmãos fiquem à vontade para comentar e para matar a saudade aí, Sérgio. Fala, Joel. Eu vou falar uma palavrinha aqui que Pedro falou, né? Para quem iremos nós, né? Se só Jesus tem palavra de vida eterna, de salvação, para onde iremos? Sim. Não tem para onde correr, né? Não tem para onde, não adianta fazer fortaleza, não adianta se esconder em caverna, não adianta nada. Isso não vai Na barriga resolver do nada. peixe, né? Jonas até tentou, né? Exatamente, na barriga do peixe. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Jesus não morreu em vão, então não tem como a gente, se a gente quer ter um futuro verdadeiro falando em espiritualidade, tem que seguir Jesus, tem que permanecer firme até o fim, né? A gente vê alguns irmãos indo embora para a glória, né? Como aconteceu há poucos dias da irmã Doeres, acho da que é isso. Mandoeres, isso, e a gente vê que uma hora vai chegar a nossa hora também, né? Sim. Então a gente tem que estar pronto, tem que estar preparado, porque de um jeito ou de outro a gente vai, né? Essa carne aqui não é eterna, essa carne não é eterna, então... Ainda bem, né? Porque ela é podre, né? É verdade. Deus nos ama tanto assim que ele vai nos dar um corpo incorruptível, né? Porque essa Exatamente. carne, o espírito está pronto, mas a carne é muito fraca, né? E é um momento que a nossa mente não consegue nem imaginar como será. A gente tenta, mas a glória que será, né? Vai ser uma coisa que só Jesus sabe, né? A gente tenta pensar, porque o certo é nós pensarmos também, né? Então, mas vai ser 1 trilhão de vezes melhor do que a gente pensa, né, irmão?
É isso. Tá certo, é isso mesmo. Muito bom, Joel. Mais algum irmão? Só Uma irmã? dar dois pontos aqui Sim. do que você falou, né? Agradecendo desde já o seu estudo. Muito obrigado, né? Estudo muito enriquecedor e realmente nos anima a prevalecer, a continuar firme, né? Mas duas coisas, dois pontos interessantes, só para exemplificar o que você falou. Uma coisa, Jesus sair da presença da gente. Só dele falar, chamar seus três apóstolos para vigiar naquela noite em que ele iria partir, só de falar com eles lá, vamos lá orar, né, que é chegada a minha hora, eles caíram em sono pesadíssimo. Você já parou para pensar por que eles caíram em sono pesado ali? Né? O sono pesado dele ali foi por causa de Jesus. Eles jamais imaginavam que Jesus sairia da presença deles. Para eles, Jesus com eles ali, eles tinham tudo. E quando Jesus fala que ele teria que partir, na mente deles, eles não conseguiam imaginar, mas caíram em pesado sono, porque eles eram pescadores. Ficar à noite com Jesus orando ali era tranquilo. Mas Jesus falou assim, não, vão lá orar porque é hora de eu partir. Então, quer dizer, só de Jesus falar que teria que sair da presença deles, eles já sofreram na mente e caíram em sono pesado. Então, aí ele exemplifica, então, quando Jesus fala que vai sair. O outro ponto que Jesus saiu da presença, e quando eles sentiram a presença de Jesus, os discípulos de Maús. Quando Jesus chegou perto deles, depois eles falam assim, não era que nos aquecia, será que nós não sentimos andando com ele ali, né? Depois que eles viram que era Jesus, vocês falam, não nos ardia o coração. Então, assim, é isso mesmo, né? É só exemplificar tudo que você falou, que quando a gente está com Jesus, a gente não é aquele que o Espírito sai, eu arrepiei, eu que eles falam, né? Mas eu senti que Jesus está conosco, presente conosco, né? Sem essa emoção que o Sérgio ressaltou, que você falou, né? Mas com a presença divina em nossas vidas, nos conduzindo, nos ajudando a vencer a cada dia as nossas tribulações, nossas provações. E sempre lembrando, né, Joselito, isso que você falou, né, que Deus não se afasta do homem, é o contrário, né? É o homem que se afasta de Deus, né? Porque o pecado, né, separa o homem de Deus, né? Mas como nós vimos aí, né, durante o discorrer aí dessa reflexão, se a pessoa se arrepende e volta, Deus está de braço aberto. E ele passa uma esponja, ele apaga. Não é como, às vezes, alguém que diz que perdoou a gente e lá na frente, 3 anos depois, joga na cara de novo, né? Deus não faz isso. Deus não faz isso. Como é bom saber, né, que a gente tem um pai amoroso, né? Um pai que, quando ele diz que esquece as nossas iniquidades, não é que ele tem amnésia, é que ele não vai falar mais sobre isso mesmo, ele nos perdoa mesmo. Né? Não precisa ter dúvida, né, de que será que Deus me perdoou? Se eu me arrependi de verdade, com certeza o perdão foi dado, né? Com certeza, né? Então a gente vê, né, que a presença de Jesus, né, é importante, né, na vida do ser humano, porque viver sem Cristo não é viver, é caminhar para a morte. Não tem vida fora de Cristo, né? E isso, né, para a gente que sabe disso, que sabe dessas coisas, é muito doído ver multidões, né? Como você falou de multidões perdidas caminhando, né, para um lugar horrível, para um lugar horrível. E a gente tenta, a gente fala, né? Mas alguns ouvem, né? Alguns ouvem. Então vamos continuar falando, né? Porque talvez a gente não veja essas pessoas se arrepender, né? Mas lá na frente, né? Quem sabe, né? Foi plantado, né? Sérgio, como você costuma falar aí, e de repente lá na frente vai desabrochar, né? E a pessoa vai acordar para a verdade, né? Então, não vamos desanimar, vamos continuar semeando, né? Sabendo que o Senhor é conosco, né? E que Ele vai nos orientar e colocar palavras na nossa boca na hora que a gente achar que está ficando difícil, né? Então vamos fazer o simples, falar de Jesus, porque falar de Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Como foi, eu acho, até agora aqui nesse momento, né? Muito grato a todos, muito obrigado pelos comentários de todos. E se mais ninguém for fazer nenhum comentário, né, vamos orar e agradecer a Deus por esse momento, pedir a sua proteção. Um L aí que levantou a mão, Luiz Felipe. Diga, Luiz.
Pode falar, meu irmão. Luiz, fechou o Luiz, tá com o microfone. microfone fechado, Luiz. Alô, tá me escutando? Aí, agora sim. Vamos lá, irmão. O áudio aqui bugou. Boa noite, irmãos. Paz de Cristo, meu irmão. Assim, Edivaldo, muito, muito obrigado mesmo, tá? Que O isso. tema que você é tão edificante, né? Tocando aqui no meu coração. E Amém. cada comentário aí dos irmãos fez eu pensar bastante. E por meio disso tudo que você disse sobre a presença de Jesus em nossas vidas, eu cheguei à conclusão que se a gente não enxergar que sem Ele nunca seremos salvos, nós vamos ter que é o nosso único caminho. Sem Ele, somos nada, né? Posso dizer assim. Então foi muito edificante e temos que ser fiel a Jesus, sempre perseverando, orando a Deus de todas as maneiras, dando graças a Ele no momento bom, no momento ruim. E eu venho aprendendo isso, né? Eu sou um adolescente, né? Eu sou vulnerável a muitas coisas aí nesse mundo, mas eu estou sempre buscando, cada dia, perseverar ao Senhor e servir a Ele, a agradar a Ele. Amém. Né? Não agradar a homens. Muitas pessoas hoje, principalmente adolescentes, jovens, estão mais preocupados em agradar as pessoas em sua volta, né? Para participar de um determinado grupo ou ser igual, né? Aos demais que estão no mundo. E eu não penso assim. Eu penso que temos que agradar ao nosso Senhor. Ele entregou o Filho unigênito para que todo que aquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu quero servir a esse Senhor. O Senhor de Amém. amor, o amor perfeito, né? O amor ágape. Sim. Então, irmãos, não tem como se emocionar, né? Fica à vontade, irmão. Se Saber precisar que chorar, meu Jesus... ombro é grande. Saber que Jesus está aqui do lado de cada um agora, não tem como ficar feliz, né? E eu sou grato. Amém. Por tudo que ele tem feito por mim, pela minha mãe Aline, e está sempre buscando, somos perfeitos, né? Eu sou um bebezinho na fé ainda, tenho muito que aprender, mas temos que acreditar que E é isso, Ele né, é o nosso Luiz? É isso que a Salvador. gente tem Temos que que falar para eles. enxergar que sem Ele, isso. Somos nada, verdade. É isso que a gente tem que falar para as outras pessoas, né? Que Deus enviou Jesus não só para você, não só para a Aline, mas para o mundo inteiro. Como você colocou aí, todo aquele que nele crê. Né? A oportunidade é para todos, né? Só que Deus, né, deixa que a pessoa escolha, né? Ele diz, olha, é isso que eu coloco diante de vocês, vida e morte. Escolham a vida, né? Entre pela porta estreita e tudo mais, né? Então, buscando na Bíblia, a gente vai ver as orientações de Deus, né? Para permanecer e para seguir esses ensinamentos de Jesus, para um dia desfrutar das promessas de Deus no céu com Ele para sempre. Marileide. Boa noite, irmãos. Obrigada, Edivaldo, por essa aula maravilhosa. Queria parabenizar a Lohane. Hoje é aniversário dela. Ah, é? Hoje é aniversário da Lohane. Ela está aí. Parabéns, irmã. Que Deus te abençoe grandemente. Que seu alvo sempre seja Cristo, caminhando nos seus caminhos. Amém. Felicidade sempre. O Obrigada. bolo é de quê hoje, Lohane? O bolo é de quê? Fala o sabor aí para ver se eu mando guardar um pedaço para mim. Se não saiba, não tem bolo hoje, não. Amanhã estaremos lá na casa da Lohane comendo bolo. Eu e a Rapa. A família vai todo lá filar bolha. O primeiro pedaço vai para Marileide. Vai para a avó dela, vai para a avó.
Parabéns, minha irmã. Que Deus te abençoe ricamente. Deus te abençoe, que você continue firme na fé. Eu sei que os jovens, assim como você, como Luiz Felipe, sofrem uma tentação maior que nós, né? Os momentos são cada vez mais difíceis para os jovens, são tantas coisas que eles colocam diante dos jovens que é complicado. Se é no celular, tem coisa para se desviar, se é na televisão, tem coisa para se desviar, se é na música, tem coisa para se desviar. Então, sabe, a gente admira, né? Porque o jovem, né, Sérgio, sofre uma pressão maior, um fogo maior. E quando a gente vê uma pessoa como você e como o Luiz, e tantos outros jovens na Igreja de Cristo perseverando, isso nos dá coragem, né? A gente começou novo, né? Como o Severino começou em 88, como ele falou, começou novo, né? Eu comecei a servir a Cristo com 39, não comecei tão novo. Fala, irmão. Não é à toa que Jesus mandou vigiar e orar para que não entre em tentação. Exato. É isso mesmo. Isso mesmo. Tem que vigiar e muito. Entendeu? Vamos orar, Senhor. Eu queria deixar só um encorajamentozinho para a gente nunca esquecer que nosso Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Se você realmente fizer um estudo sobre essas 3 palavras, você não tem como fugir do nosso Deus. Você não tem como fazer nada escondido. Ele sabe todas as coisas, ele está sempre presente. Você pode até abandonar a Deus, mas Deus não te abandona. Nunca. Entendeu? É verdade. O nosso pecado é que faz separação entre nós e Deus. Isso. Nós é quem somos culpados, mas Ele quer que nós estejamos cada vez mais próximos dEle, cada vez mais unidos uns com os outros, né? Que somos o corpo de Cristo. Sim. E é nessa caminhada que nós temos que seguir, estimular os irmãos. Eu sou tão feliz de estar nessa igreja, na Igreja de Cristo, que ter viajado pelo Brasil. Eu fiz uma viagem pelo Nordeste, andei quase o Nordeste todo. Quando eu cheguei, foi muito bem recebido. Não faltava lugar para jantar, para estar com os irmãos. Foi uma alegria muito grande. Que maravilha. Teve Pernambuco, teve Teresina, teve São Luís, teve João Pessoa, na Paraíba. Uma viagem maravilhosa. Aí minha esposa, o filho já está tudo criado, já está tudo formado. E agora, quando tem um tempozinho, vamos passear e conhecer as igrejas, né? Porque nossa meta foi mais essa, conhecer a igreja em Recife, em João Pessoa, em Garanhuns, entendeu? Eu tenho uma filha que está estudando lá, fazendo faculdade lá, e na Paraíba, que eu não conhecia as igrejas, lá eu conheci 2 congregações, e em Teresina também, até encontrei com o irmão Valdizan e a Cláudia lá, foi muito bom, foi muito bom. É isso aí, meus irmãos, boa noite para vocês, tudo de bom. Estamos chegando no final da live. Se estiver fazendo a turnê pelo Nordeste, se puder passar em Salvador, tem grandes irmãos lá no Bonocô também, que frequentam aqui com a gente. Não, pode deixar. Pode deixar que já estão preparando uma viagem de carro, já vem nome de carro. Meu filho já está... É só a gente tirar férias junto, que estão querendo fazer essa viagem assim mesmo. BH, que a gente já conhece muita gente de BH. Sim. Os irmãos de BH, conhecem muitos irmãos de BH. Bahia também conheço. Conheço o Nilton, conheço um montão de gente da Bahia também. Nilton. Beleza. Nós queremos fazer uma viagem assim, sem pressa, né? Sim. Conhecendo as igrejas e rodando pelo Nordeste. Se Deus quiser, vamos fazer essa viagem. Vai dar certo, ele vai abençoar. Tá bom, irmão? Vai dar certo. Tá bom. É isso aí. Mais alguém? Ok, boa noite. Tudo de bom. Pode falar. Pode abrir o microfone e falar. Isso. Então, graças a Deus, foi uma maravilha o estudo, amei. Deus seja louvado. E como lá no livro de Timóteo, Paulo escrevendo, diz que nós devemos aprender com os que ensinam a verdadeira palavra. E é uma maravilha eu estar com os irmãos aqui, ouvindo a palavra do nosso Deus, aprendendo mais com esses irmãos idôneos que preservam a palavra de Cristo. Eu estava lendo as cartas de Paulo a Timóteo, eu vi esse versículo, e agora me lembrei, os irmãos aqui pregando a palavra. Isso nos edifica
E cada dia mais eu aprendo. Mesmo estando na Igreja de Cristo aqui de Pernambuco, mas eu fico participando com os irmãos aqui de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, e graças a Deus tem me edificado muito, viu? Muito obrigada mesmo. Foi uma bênção. Amém, irmã. Amém. É que Deus é o mesmo, tanto na Bahia como, né? Talvez aí em Minas fala assim, eu amo Deus, uai, né? Aí o Pernambuco, o gaúcho vai dizer, eu amo Deus, tchê, né? O pernambucano vai dizer, eu amo Deus, oxente. O baiano vai dizer, oxe, 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 quem ama é eu, mas é o mesmo Deus, né? E por isso, né, que nós, né, acreditamos, né? Porque a palavra de Deus ela é única, né? Você pode ter uma forma diferente de se expressar, de colocar, né, o teu vocabulário, o teu português, mas colocando Jesus como Senhor. Isso é o que importa, né, irmãos? Vamos orar? Oremos. Pai amado, Pai querido, que maravilha, Senhor, saber que a presença de Jesus em nossa vida nos dá tudo isso que nós acabamos de ouvir. Paz, alegria, força para suportar os momentos difíceis. Então, só temos que te agradecer por tudo, Pai. Como o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, porque muitas vezes somos falhos e o Senhor não fica indiferente conosco, fica esperando apenas o nosso arrependimento e o Senhor nos perdoa. Talvez de uma maneira que nós não entendemos, não compreendemos, porque o teu amor é grande demais para nós, a nossa mente é muito pequena para entender tudo isso, Senhor. Muito obrigado por tudo. Olhe pelas nossas dificuldades, por nossas necessidades, que possamos ter uma boa noite de sono, e até mesmo enquanto dormimos, a sua presença seja conosco, e se for a tua vontade, que possamos acordar bem, que possamos ter um bom final de semana, e que no domingo, no primeiro dia da semana, onde tua igreja se reúne para a comunhão e o partir do pão, possamos estar junto com os irmãos, louvando, glorificando, bendizendo teu santo nome, prestando um culto de adoração a ti, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.